Queridos irmãos, que as vibrações de paz, de luz, de amor e de caridade possam enternecer os nossos espíritos neste instante. Nós estamos dentro de uma casa séria, de uma casa de estudos, e o estudo na nossa vida de espírito eterno é aquela alavanca que nos proporciona e nos concede elementos, forças para que possamos nos liberar das nossas amarras. Quem não as tem? Todos nós as temos. Se somos espíritos que passamos por um processo de várias vidas, e como nos dizem os amigos espirituais, o espírito precisa ganhar em experiência. E como será que o espírito ganhará em experiência se não for através das vidas sucessivas? Ora, experienciando situações no campo humanitário, ora no campo sociológico, ora no campo científico, ora no campo religioso, nessas ações multifacetadas que nos levam a uma conquista de conhecimento. E também existem aquelas encarnações onde nós não temos essas ações exponenciais em atitudes ou condições de relevo social, de relevo financeiro, de relevo no trabalho. Somos aquelas criaturas que estamos dentro de uma simplicidade, cultuando as dificuldades que nos envolvem, que nos rodeiam, mas não podemos deixar de considerar que em todas as situações as quais nós experienciamos um processo reencarnatório, ele objetiva, ele tem como fator preponderante a nossa evolução, o nosso crescimento. O estudo que nos traz na noite de hoje, ele está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, quando fala da volta do espírito à vida corporal. Especificamente, é esse momento onde o espírito, nessa transição de um mundo invisível, retorna ao mundo visível. E o assunto específico da noite de hoje está centrado na questão que ressalta a influência do organismo. Ora, tenhamos como base para a nossa reflexão da noite a nossa condição essencial. Somos espíritos. Necessariamente somos espíritos. Essa é uma conceituação que tem de estar focada em nossas mentes. Ora, para que nós voltemos à vida corporal, nós necessitamos de um corpo. E essa relação do espírito com o corpo, ela necessitará de um elemento intermediário, porque o espírito não pode atuar diretamente na matéria. Então, há um elemento que funciona como uma linha de mão dupla, uma estrada de mão dupla nessa relação corpo-espírito, a que Kardec denominou perispírito. O espírito quer, o perispírito passa essa situação. Obrigada. O perispírito transmite e o corpo executa. Ora, dentro das questões que nós temos na noite de hoje, a primeira questão está centrada com uma pergunta muito objetiva de Kardec, como sempre todas elas o são, né? Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. E vamos
abrir um parêntese de observação a essa questão que ele coloca. Se identifica com a matéria? Será que realmente é isso? E os espíritos responderam: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestiário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então aí está a base da questão. O espírito conserva os atributos da natureza espiritual. E é interessante nós observarmos que dentro dessa questão, lá na questão 846 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma questão que tem correlação com essa que nós acabamos de ler. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Porque vejamos bem, nós estamos nesse binômio, espírito e corpo, com um elemento intermediário de ligação entre o corpo e o espírito e vice-versa, o espírito e o corpo. Ele processa essa ligação, daí nós temos falado dessa mão dupla, vai e volta, para que haja essa comunhão mais perfeita, né? E os espíritos, respondendo a Kardec, colocaram o seguinte: as predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, com esse segmento dessa resposta, nós vamos observar que o grande comandante nessa relação é o espírito. E ainda um outro aspecto que nós temos de ressaltar, essa posição das faculdades que o espírito tem, e se ele encontra um corpo obliterado ou com dificuldades dentro do seu cosmo cerebral, dentro do seu campo cerebral, para que ele expresse o seu pensamento, é óbvio que haverá uma dificuldade, porque o espírito tem a sua liberdade, ele tem a consciência da sua condição, mas o elemento pelo qual ele poderá fazer a manifestação das suas ideias, dos seus pensamentos, encontra-se obliterado. E ainda continuam os espíritos a responder a Kardec. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguir as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são os órgãos que lhe dão. Então, essa condição da ação, da direção, vamos dizer assim, da manifestação em atitudes, pensamentos, atos, ela está centrada na condição do espírito. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Ora, dentro dessa correlação que nós estamos fazendo, quando buscamos ainda o tema básico da influência do organismo, Kardec vai mais além e questiona: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? E os espíritos responderam:
O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Aí a gente vê todas essas patologias que existem obliterando a condição do espírito se expressar justamente por essa deficiência nos órgãos, principalmente nos órgãos cerebrais, ou, por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade de movimentação, ela é paraplégica, ela não pode, mesmo que ela queira, por uma injunção orgânica limitadora, ela não poderá andar. Uma pessoa que tem a sua audição afetada ou a fala afetada, por maior esforço que ela faça, por maior avanço tecnológico, por maior que seja o aprofundamento da fonoaudiologia ou de outros segmentos da área médica, poder-se-á aliviar, amenizar, mas não tornar viável aquela possibilidade. E é interessante que quando os espíritos disseram, eles falaram, a grosseria da matéria as enfraquece. E Kardec desdobra a questão colocando, assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco é a livre irradiação da luz, e os espíritos foram claros, é isso mesmo, é um vidro muito opaco. E a gente sabe que essa opacidade, ela é impeditiva do projeto, da projeção da luz para que se faça clara. É uma comparação brilhante que Kardec faz. É interessante nós observarmos que nessa relação, nessa interação que existe mente-corpo, nós não podemos de maneira nenhuma dissociar essa ligação mente-corpo. E aí, nós vamos pegar no livro Missionários da Luz, eu acho que eu estou falando distante do microfone, tem que ser mais próximo, né? No livro Missionários da Luz, quando André Luiz, numa modalidade de estudo, e que ele traz para nós a produtividade dos estudos que ele obteve, na experiência, no trabalho de campos que ele teve no mundo espiritual para nos orientar, há um departamento que é o departamento do planejamento reencarnatório. Todos nós precisávamos ler com muita atenção esse estudo e esse capítulo referente a toda a acuidade que é dada pelo plano espiritual em relação a esse momento da reencarnação. E há um ponto em que André Luiz vai observar, através da orientação de Alexandre, que é um instrutor, a gratidão que nós devemos ter pelo corpo físico. E, às vezes, nós não damos a devida importância a essa máquina. Porque, vejamos bem, é através do corpo físico que se viabiliza a possibilidade reencarnatória, e nessa possibilidade reencarnatória é exatamente o meio pelo qual eu educo o meu espírito. A encarnação é um meio, mas a finalidade precípua da encarnação é justamente a educação do espírito. É através dessas vidas sucessivas em que eu experiencio em corpos diferentes, embora o meu espírito seja o mesmo, as condições onde eu vou como que descamando as minhas imperfeições, onde eu vou eliminando processos mórbidos de vidas passadas, de comprometimentos passados. Todos nós temos essa ligação com o passado que nem sempre é tão brilhante
como nós gostaríamos que o fosse. Entretanto, na misericórdia divina, nessa possibilidade, como Jesus disse a Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. E o doutor da lei interroga porque desconhecia o mecanismo do processo reencarnatório, que o espírito persiste, mas o corpo sofre alterações. Como pode um homem velho nascer de novo? É a interrogação básica de Nicodemos. E Jesus revela que o espírito renascerá do corpo e em espírito. Ora, essa colocação da importância do nosso corpo é ressaltada por André Luiz. André Luiz, assim, fala sobre a orientação que ele tem da gratidão ao aparelho físico. Em verdade, ajuntei e ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objetos de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. E aí é respondido: como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primerosa obra de sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. E é interessante que os espíritos esclarecem. Há várias modalidades no processo reencarnatório, porque essa variação na modalidade, que é a variedade dentro da humanidade, a unidade é a reencarnação, a variedade está na razão direta da condição de cada espírito, ela tem um foco diferenciado no tratamento a cada tipo de espírito que vai reencarnar. Existem aqueles espíritos que, como coloca-se aqui, são até completistas. Essa expressão completista designa a condição do espírito que já atingiu um nível de experiência tal, onde equalizou e equilibrou as suas emoções, as suas sensações, nessa interação perfeita de mente, corpo, e ele tem a possibilidade de escolher a sua condição, escolher o seu corpo, como viverá, como é o caso da nossa irmã Laura no nosso lar, né? Que pode escolher, porque dentro dessa organicidade do mundo espiritual, nesse setor do planejamento reencarnatório, existem aqueles espíritos que são especialistas em embriologia, em biologia, em mapeamento anatômico dos corpos. Então, olha a acuidade do plano espiritual num simples processo reencarnatório onde vamos tomar um corpo. Então, como dizíamos, nessa variedade dentro da unidade que estabelece a razão direta da condição de cada espírito, mesmo aqueles espíritos recalcitrantes, esses espíritos ainda atormentados pelas suas dificuldades íntimas, pelas suas especulações filosóficas em torno do nada, porque às vezes você especula filosoficamente em torno do nada sem uma profundidade. Até mesmo esses espíritos, ou espíritos que são espíritos assim mais lentos, são espíritos que praticaram a vida dentro de uma modorra, dentro de uma acomodação, esses também receberão, na razão direta das suas possibilidades, essa assistência espiritual. Isso quer dizer que se redunda naquela expressão de Jesus:
Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Imaginemos, a nível superlativo, o que significa a misericórdia do Pai. Não temos parâmetros para analisá-la, porque nos falta a dificuldade de interação psíquica com o que significa a misericórdia do Pai, mas sabemos que Ele é o Pai nosso que está nos céus, que concede a todos nós, mesmo nesses corpos deformados, horrendos, corpos com verdadeira capacidade de passar para nós uma impressão extremamente desagradável, como nós temos o relato nesse livro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que é um trabalho realizado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, onde chega à casa espírita uma jovem atormentada porque ela queria praticar o aborto. Não estamos aqui num processo condenatório a quem já fez, por não saber, é um ponto de ignorar uma verdade. Mas a partir do momento em que tomamos conhecimento da consequência do ato e continuar dentro do mecanismo, a nossa responsabilidade será agravada. E no relato dos espíritos, essa informação, ela tem um papel instrutivo, porque Kardec trouxe para nós as bases do mecanismo reencarnatório dentro do seu significado maior, que é o processo evolutivo de cada espírito. Então, saber das coisas, saber do que realmente é o mundo espiritual, das consequências, das decorrências que os meus atos dentro de um corpo novo, numa nova encarnação, podem acarretar, e o que eu trago como bagagem do meu passado, ressarcindo as minhas dívidas, eliminando as dificuldades morais, as dificuldades intelectuais que causaram um comprometimento meu perante a lei, porque, como dizem os espíritos, o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus e é infeliz quando dela se afasta. Então, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades estão íncitas nessa premissa da lei, que é: o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus e é infeliz quando dela se afasta. O que se deduz que não há castigo, não há injustiça, não há correção que não tenha uma causa justa, porque se Deus é o Pai de misericórdia, se Deus é o Pai de bondade, de justiça e de amor, as situações que vivenciamos estão vinculadas a essa contingência. Quando a gente pega lá o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, naqueles itens, se eu não me engano, 32 ou 34, se não vem o caso agora, eles vão posicionar exatamente o que significa a queda do espírito, o erro que o espírito teve, mas a possibilidade que o espírito tem de soerguer sempre, desde que processe o mecanismo do arrependimento, da expiação, reparando os seus erros. E essa circunstância do Código Penal da Vida Futura, ela não é uma utopia, ela não é um engodo, ela é uma realidade, porque através do trabalho do atendimento espiritual, a que se dá o nome de reuniões de desobsessão, nós vamos observar como esses espíritos, apegados às suas condições de ódio, de raiva, armazenando torturas íntimas e torturas também produzidas por esse ódio, por essa acomodação dentro de uma situação desarticulada, eles também
dentro dessa condição, como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, o mal não é eterno. Como Deus condenaria um mal que foi feito, processado, no momento de desconhecimento da lei, no momento de, às vezes, insanidade, no momento onde o espírito, dando vazão ainda àqueles instintos trazidos das suas fases evolutivas menos enobrecidas, como Deus de misericórdia condenaria essas almas ao inferno eterno, porque essas situações, essas condições de desajustes, de desacertos, de desconforto perante a verdade maior são transitórias. Essa palavra diz tudo, é transitório. Se é transitório, a palavra eternidade nas penas, ela se dissolve. E essa irmã procura a casa espírita. Dentro da sua dor, ela seria mãe. E a complicação viria por ser uma criança que traria um problema de anencefalia. E ela dizia: como eu posso gerar um monstro? Como eu posso fazer isso? E o aconselhamento dado no tratamento espiritual para que, embora a ciência adote o aborto, nesses casos, recentemente, isso aí até foi vinculado, discutido, mas é preciso ver qual a condição do espírito que iria ali, naqueles poucos minutos, reencarnar. São poucos minutos de vida, mas que para a vida do espírito, essa condição é essencial. Alguns minutos apenas, segundos de vida, mas retomando a um corpo. E é interessante nós observarmos que dentro do trabalho espiritual que foi feito, o espírito reencarnante, né, que era o grande problema a ser resolvido, pede, através de um trabalho mediúnico, onde há, através do desdobramento do espírito daquela mãe, através da trazida do espírito reencarnante, implora a mãe que não cometa aquele ato que seria, segundo a concepção, um assassinato, porque seria morta a criança, para que naqueles poucos minutos, pelos muitos erros que ele cometera, pela situação espiritual em que ele vivia, aterrorizado pelas lembranças do erro do passado, aquilo, poucos minutos para a vida do espírito que é eterna, seria muito. Então nós podemos observar que mesmo dentro desses casos patológicos, desses casos teratológicos, que são verdadeiras monstruosidades, eu vejo ali uma amiga que é médica e a gente sabe, né, o Hospital Fernandes Filgueiras, né, tem um setor que é um setor que atende esses casos de teratologia do corpo, né? E tivemos a oportunidade de, em visitas, observar duas crianças que me chamaram assim uma atenção incrível pela configuração orgânica. Era uma criança pequenininha ainda, recém-nascida, ele era um mico. E a outra criança, aquela carinha pequenininha, um miquinho, não sabe um miquinho que a gente pega? Ele tinha essa configuração. E a outra, uma menina,
ela tinha toda a configuração no seu formato de rosto de um passarinho, com aquele bico, né? Então, existem, até os médicos explicaram, que existem até livros onde, no estudo da ciência, que explicam esses casos, e fora outros casos que nós observamos de anomalia, os retardamentos, a loucura. Agora, precisamos, dentro daquilo que nos compete observar, sabermos a causa, para que não julguemos pela aparência, que é extremamente perigosa. Então, como nós vemos nesse departamento reencarnatório, do planejamento reencarnatório, a acuidade que existe. Aí vocês poderão perguntar, mas como é que Deus permite que essas anomalias, esses fenômenos teratológicos, que são verdadeiras monstruosidades em termos de configuração, de bestialidade, de loucura, como que isso pode ocorrer? Aí a gente tem de remontar ao passado, porque, como dizíamos, não existe efeito sem causa. Como o perispírito, ele é aquele elemento que vai registrar todas as impressões de erro do espírito, ele é como se fosse assim um grande elaborador dessas situações do passado, porque ali está impregnado o que foi feito de erro. Ora, nessa junção de espírito, perispírito e corpo, aquelas matrizes desarticuladas, desarmoniosas, que foram geradas por essa infração à lei. O homem ou o espírito só é feliz quando cumpre a lei de Deus e é infeliz quando dela se afasta. Nessa infelicidade do afastamento do espírito da lei de Deus, ele vai formatando no seu perispírito essas impressões pelo desrespeito, pelo descumprimento do amor ao próximo, do amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai criando essas anomalias perispirituais e, quando retorna a um corpo, ele vai trazer essas dificuldades. E é tão impressionante o relato que é feito nesse livro Missionário da Luz, da acuidade da espiritualidade em ter dois, vamos dizer assim, monumentos de corpos masculino e feminino, com toda a função biológica, com todo o processo de circulação sanguínea, com toda a função do aparelho reprodutor, aquilo exposto para que se possa estudar com acuidade, anatomicamente, através desses técnicos da embriologia, através dos técnicos da biologia, através de arquitetos anatômicos na formação dos corpos que virão, atendendo à necessidade específica de cada espírito. Gente, é muito trabalho. É uma coisa assim impressionante em termos de criação divina. E nós observamos ainda dentro das características nessa interação mente-corpo, quando nós temos disposições saudáveis, quando nós temos bons pensamentos, nós temos irradiações também saudáveis, que funcionam como verdadeiros lubrificantes nas nossas engrenagens cerebrais, porque a mente é tudo. É onde há a projeção, a irradiação da força mental do espírito, do que ele é em essência. Ora, imaginemos, se eu sou uma pessoa excessivamente depressiva, excessivamente deprimida, já repararam que existem pessoas que reclamam de tudo?
Se está chovendo, mas por que não fez sol? Se está fazendo sol, por que não está chovendo? Então são insatisfeitas. Pessoas emburrecidas, não é de burrice não, são zangadas. São zangadas. Nada está bom. Você pode fazer todo o agrado possível e ela está sempre de cara amarrada. Como é o psiquismo dessa pessoa? Como ela está lubrificando o seu campo cerebral nas suas células, nas moléculas que regem todo o mecanismo do seu organismo, quando isso é fundamental. Ora, esses comportamentos, eles vão gerar toxinas que vão criar um mal-estar em nosso cosmo orgânico. Então, daí essa interação de mente e corpo, né? E essas toxinas que são elaboradas pelo cérebro, elas vão criar no nosso organismo consequências de irritabilidade, de agressividade, porque eu vou processar uma química cerebral totalmente distanciada das endorfinas, que são substâncias que dão bem-estar, dão alegria. Já repararam como uma pessoa que é alegre, como uma pessoa que está de bem com a vida, as coisas dão certo, mesmo tendo dificuldades? Mas dá certo, porque ela estimula esse mecanismo de produção de energias positivas. Porque essas condições, vejamos bem, quando nós estamos excessivamente emburrecidos, chateados, e tem aquelas pessoas que às vezes aparentam, não, está tudo bem, mas por dentro está turbilhonada, né? Isso é um engodo, isso é um engano, porque não adianta eu ter só a aparência, o importante é a essência, que é o que emana do meu espírito. E nessa condição, eu vou, nessas toxinas elaboradas pelo meu cérebro, eu vou ter uma conduta extremamente desagradável. A gente não se coloca nunca no lugar do outro. A gente acha que sempre nós estamos com a razão. E essas circunstâncias funcionam no nosso organismo como verdadeiros venenos. Estamos nos envenenando. E essas situações vão recair e sobrecarregar o nosso aparelho digestivo, o nosso aparelho respiratório, a nossa condição até do nosso aparelho reprodutor também, impedindo muitas vezes uma relação saudável, porque estamos num clima mental gerando uma energia envenenada através dessas toxinas produzidas pelo nosso cérebro, que está altamente contaminado pelo teor do nosso pensamento. Dentro ainda dessa característica de situações desagradáveis, Dona Ivone, através da orientação de Dr. Bezerra, ela traz vários aspectos instrutivos a respeito dessa condição. E ela diz assim: o perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer se a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes. E os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado, e convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Isso é verdade, né? Tem até um estudo da fisiognomonia, se eu não me engano é esse, que é através da aparência. Já repararam? Quando a gente está assim, injuriado, irritado, você franze logo a testa. Você fica com uma fisionomia emburrecida.
aquela coisa dura, aquela coisa cristalizada. Então, olha a interação mente-corpo. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, afetarão muitas vezes o cérebro, uma vez que o primeiro é o veículo natural do perispírito no estado de encarnação. Daí o fato dos sistemas glandulares do aparelho cerebral humano serem atingidos. Ataques, convulsões, epilepsia, hipocondria, neurastenia, depressões têm origens espirituais. E não raros são casos também fundamentados na obsessão, na sugestão hipnótica obsessora. Nada mais é do que uma obsessão temporária quando não for positiva. Por quê? Eu abro um campo mental. Leon Denis diz que na relação com o mundo invisível, basicamente você está sintonizado por dois focos: afinidade e sintonia. Me afinizei, sintonizei. E isso é geral, porque tanto eu posso me afinizar nessa interação com o mundo invisível, com um bom espírito, como eu posso me afinizar e sintonizar com o mau espírito. Olha a gama de informações que a doutrina nos passa em termos da nossa conduta. Agora, um detalhe: não fiquemos assustados, porque não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir administrar com nota 10 todas essas situações. Por isso os espíritos disseram a Kardec: o espírito precisa ganhar em experiência. E é nessa experiência, nessa multiplicidade do ir e vir, mundo invisível, erraticidade, esperando uma nova encarnação, volta, chega aqui, vive um período, volta novamente para o mundo espiritual. E é nessa via em trânsito de ida e volta, mão direita e mão esquerda, que nós vamos obtendo essas experiências. Agora, o contingente para fornecer a experiência está focado no conhecimento. Por isso, os velhos gregos diziam, né? Mens sana in corpore sano. Ora, essa possibilidade desse equilíbrio da relação mente-corpo está muito centrada nesse aspecto. A Dona Ivone ainda coloca: viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e possivelmente provocando assédio de espíritos mais infelizes. E ela vai colocar uma posição muito interessante em relação aos suicidas. Isso é uma coisa muito séria, porque na atualidade, se nós formos observar as estatísticas, principalmente na Europa, da incidência de suicídio está sendo muito grande. E por quê? É o vazio existencial, é a falta de substância do conhecimento do que é a vida espiritual, das consequências que acarretam. E diz aqui o relato da Dona Ivone pela orientação de Dr. Bezerra, né? Porque o perispírito, ele está ligado ao corpo por uma rede de vibrações nervosas. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito se liga ao corpo por essa rede de vibrações nervosas, que são as sensações, e se liga ao espírito por correntes magnéticas, que são os nossos plexos, são os pontos de ligação, né? Então, ela diz assim: um suicida poderá renascer em deplorável estado mental, cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo. Ora, se o espírito é o gestor, o gerenciador que retém as anomalias cometidas nas várias vidas, ele é um registrador,
É óbvio que à medida que a criança vai crescendo, o espírito vai tomando corpo, esse perispírito automaticamente vai também se instalando melhor nessa relação, instalando melhor ou pior, né? Mas vamos dizer assim, mais acomodado com a situação nessa continuidade. E ela diz o seguinte, né? Um esmagamento por trem de ferro ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito, dado o violento traumatismo que provoca e, portanto, plenas disposições no corpo material para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal e glândulas cerebrais em encarnação imediata e, assim, tendência, quiçá, irremediável para paralisia e ademência, retardamento intelectual, um tiro no ouvido, a surdez, um câncer ou anomalias do aparelhamento cerebral, além de uma possível cegueira. Quem já leu Memórias do Suicida vai ver que o Camilo, ele era um escritor famoso, fica cego e ele comete o suicídio, e depois é só acompanhar no relato do Memórias de um Suicida o que ocorre na decorrência daquele ato impensado, né? Um homem culto, um homem de renome na literatura portuguesa, entretanto totalmente afastado das coisas espirituais. E ainda diz a dona Ivone no relato do livro: o envenenamento acarretará vibrações eletromagnéticas. Esse envenenamento afetará o aparelho digestivo, alteração do sistema circulatório, dispepsias nervosas e todas essas origens psíquicas, alterando os centros nervosos e o sistema de sensações existentes no cérebro se ramificam através do sistema nervoso pelo aparelho humano. Então vai aí a gama de informações do que ocorre o ato suicida. E a gente não pode deixar de lembrar que existe o suicídio direto e o suicídio indireto. Por isso que nós temos de estar muito atentos ao nosso comportamento. Trancar-me dentro de um quarto, querendo viver às escuras, não querer contato com ninguém, são sinalizações que precisam ser reeducadas, porque eu estou ali, naquele momento, matando em mim o próprio sentido da vida. Então existem muitas formas. Tenho uma condição orgânica que não me permite um processo alimentar abusivo em determinadas situações, mas por eu não resistir, eu não aguento ficar sem comer isso. Mas estou ocasionando um mal inconsciente, entre aspas, ao meu organismo e, consequentemente, afetando o meu corpo. Então, queridos companheiros, um estudo como esse, ele não tem o objetivo de assustar, de amedrontar, mas única e simplesmente de orientar, porque Kardec colocou: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E os espíritos responderam: os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a dar ferramenta própria à sua execução. Então, se os meus órgãos estão fragilizados para determinado tipo de ingestão alimentar, eu tenho de respeitar essa limitação. Eu tenho de ter essa consciência plena de que o meu corpo é um instrumento que o meu espírito utiliza para intelectualizar a matéria, como dizem os espíritos. O espírito
precisa intelectualizar a matéria. E, fechando, já que estamos na hora, né? Vamos colocar a importância do que significa para nós, o nosso cérebro, que é o órgão de manifestação das nossas faculdades, da faculdade pensante do espírito, o teor dos nossos pensamentos. O pensamento desempenha uma importante condição e função na existência do conjunto da minha vida de ser humano. Então, manter esperança, fé, amor, caridade, ânimo ao trabalho. Até o trabalho dentro de casa às vezes dá uma preguiça na gente, a gente quer ficar só deitada no sofá, né? Vamos combater isso e vamos à luta, principalmente as donas de casa, né? Às vezes vai fazer a comida, ai, que coisa, outra vez lavar a louça. Mas, gente, isso é movimentação, trabalho é movimentação, mas acima de tudo, trabalhar o nosso pensamento nas lides do bem. É interessante que quando nós induzimos essas forças energéticas que podem nos aprisionar ou nos libertar, dependendo da força da indução que imprimimos a ela, da qualidade, não é nem da força, é da qualidade da força, nós estaremos trabalhando para um equilíbrio emocional. E como diz o nosso mestre Leon Denis, né? Desabrochar das potências. É no desabrochar das potências da alma, é no desabrochar das faculdades, é no desabrochar das nossas virtudes que nós iremos atingindo um ponto de equilíbrio na ponta de cima da pirâmide da evolução. Que Jesus nos abençoe.